Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Marcela Raal. Hoje é segunda-feira, dia 26 de dezembro. Essas são imagens ao vivo da capital paulista, de onde falamos para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Pedro Leão e está aberta a temporada de troca de presentes de Natal. Quem ganhou o presente neste fim de semana e acha que a roupa está um pouco apertada, pode ir até a loja e fazer a troca. A notícia ruim é que a loja pode se recusar a fazer isso, mas essa não é uma prática comum. Ao contrário, os lojistas querem que os consumidores voltem às lojas, porque nisso há a possibilidade de novas vendas. As trocas são realizadas com a apresentação de nota fiscal, mas como são presentes, a exigência é de que o produto esteja com etiqueta original. Você sabe quais são os seus direitos na troca dos presentes? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Justiça suspende aumento de salário para vereadores de São Paulo. Uma véspera de Natal inesquecível. Adolescente de 15 anos consegue coração compatível e realiza a cirurgia tão esperada após mobilização nas redes sociais. E o adeus a George Michael, ídolo da música pop internacional, morre aos 53 anos. Assessores do cantor dizem que causa foi a insuficiência cardíaca. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Essa edição do Link Record News começa com informações de um grupo de 19 brasileiros que está desaparecido depois de tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Para isso, a gente vai para Belo Horizonte falar com a repórter Paula Branches, que explica quem são esses brasileiros. Olá, para quem acompanha o Link News, olha só, os nomes ainda não foram confirmados, mas nesse grupo há mineiros e também paraenses. Eles estão desaparecidos desde o dia 6 de novembro, mas isso só foi divulgado agora pelo Itamaraty. Eles estavam em um barco com outros imigrantes rumo a Miami, nos Estados Unidos. As guardas costeiras fazem buscas no percurso ali da travessia, mas até agora nenhuma notícia e nada foi encontrado. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Paula. E olha, os crimes de roubo de carga e roubo a banco foram os que mais preocuparam as autoridades paulistas neste fim de ano, né, Pedro? Os dois crimes aumentaram 27% na comparação com o mesmo período do ano passado. No estado de São Paulo, os casos de roubo a bancos subiram 27% em novembro, em relação ao mesmo mês de 2015. Um crime que vem crescendo nos últimos anos e cresceu de novo bastante em novembro é o roubo de cargas. Alta de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. O número é assustador para os caminhoneiros. Em todo o estado, em média, os ladrões levam 32 cargas por dia. Não tem preferência, eles pegam, se servir para eles, eles levam, se não servir, eles abandonam por aí, né? Luiz já virou alvo dos criminosos 2 vezes nas rodovias paulistas. Encostou do lado, começou a dar tiro de madrugada, aí teve que parar, né? José tem 25 anos de estrada, já foi roubado 2 vezes em São Paulo. Na rodovia você já anda bastante alerta, qualquer carro estranho você já fica meio com medo já, né? Outro crime preocupante que também registrou crescimento é o estupro. Mais de 900 mulheres foram vítimas no mês passado, aumento de 11%. Segundo o secretário de Segurança Pública, a maior parte dos abusos é cometida por pessoas conhecidas. 82% desses casos ocorrem entre vizinhos, entre familiares, entre um namorado, um marido. Esse é um crime mais difícil de você combater. Bom, agora a gente fala de 2 acidentes graves que aconteceram na capital paulista. Em um deles, um administrador de empresas morreu no dia de Natal. Segundo testemunhas, o motorista teria perdido o controle do carro, que só parou depois de bater nesta árvore, no bairro de Cangaíba, zona leste da capital. Houve um princípio de incêndio, que foi controlado rapidamente pelas equipes de resgate. O impacto da batida foi tão forte que destruiu o carro.
A parte da frente ficou toda contorcida. Uma das lanternas foi parar a vários metros de distância. Os bombeiros tiveram trabalho para tirar os 2 homens que estavam presos às ferragens. Com uma motosserra, eles retiraram o capô do carro e as portas. As vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local. 2 foram levadas para o pronto-socorro Tatuapé. Um segundo acidente bem parecido com esse aconteceu nesta avenida na zona leste de São Paulo. O passageiro, que estava a apenas um quarteirão de casa, morreu no local. Rodrigo dos Santos Arruda de Souza tinha 28 anos e era administrador de empresas. O motorista Leandro do Patrocínio ficou preso às ferragens. Ele dirigia em alta velocidade quando bateu neste poste. Leandro sofreu vários ferimentos no rosto e foi levado para o pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina em estado grave. Familiares estiveram no local. A mãe de Rodrigo estava inconsolável. Segundo Rose, tia dele, a suspeita é que Rodrigo estava sem o cinto de segurança. Talvez ele tenha tirado, não sei, ou talvez realmente ele não estivesse com o cinto. Mas o que é importante nessa história toda é cinto de segurança, não importa onde, quando, se está perto de casa, não sabe o que pode acontecer, não sabe quem vem, não sabe quem está do lado. Então, o importante é isso. Porque o que era para ser uma festa, hoje já acabou em lágrimas, infelizmente. E olha, a situação é crítica em várias rodovias de todo o país, viu? Pois é, e a gente vai mostrar agora a situação de 2 rodovias na região sul do país. Veja só. Motoristas impacientes, com pressa de chegar ao destino. Que ninguém respeita nada, ninguém respeita faixa dupla contínua. As pessoas ultrapassam em lugares totalmente errados. As pessoas colocam a vida da gente em risco a cada momento, assim. É muito perigoso. A pista é simples, mas o perigo é dobrado. São estradas que, apesar do grande volume de tráfego, ainda não foram duplicadas. Muita gente prudente, ultrapassando sem poder, aí tem que ter espaço para ultrapassar aí. A BR-470 vai de Navegantes, no litoral catarinense, a Camaquã, no Rio Grande do Sul. O trecho de maior movimento fica na região de Blumenau. As obras de duplicação caminham a passos lentos. Segundo o DENIT, faltam 1.400 desapropriações de terrenos às margens da rodovia. Metade da obra está parada. Pelo estado ser turístico, na verdade, isso aí já era para estar uns 10 anos duplicado, cara. E os motoristas enfrentam ainda a falta de sinalização e os buracos no asfalto. Isso é uma vergonha, né? Sinceramente é uma vergonha, porque uma BR dessa aí, que eles prometeram já entregar não sei quanto tempo ainda, numa situação dessa para todo mundo trafegar, isso é uma vergonha. Colisão frontal costuma ser a principal causa de mortes em rodovias de pista simples, como é o caso da BR-470. Quando alguém faz uma ultrapassagem arriscada, o motorista que vem na direção contrária em alta velocidade nem sempre tem tempo de reagir. A batida nesses casos é praticamente inevitável. Veja como uma ultrapassagem em local proibido pode ser perigosa. O motorista tentou desviar do outro carro, mas perdeu o controle, bateu no barranco e capotou. Este ano, 70 pessoas perderam a vida em acidentes na BR-470. Além do fluxo normal, que já tem em região urbanizada, que é aquele pessoal cruzando a rodovia, tem o fluxo interestadual, o fluxo de turismo passando. A pessoa vai ultrapassar, acha que dá tempo e acaba não dando tempo de ultrapassar e se encontra de frente com outro veículo, ocasionando o pior tipo de acidente que nós temos, o mais grave, que é a colisão frontal. A BR-282 é mais uma rodovia federal de pista simples e grande movimento. A estrada liga o oeste do estado ao litoral. Na Serra Catarinense é cheia de curvas e armadilhas. Característica de estrada perigosa, né? Estrada lisa, que requer velocidade reduzida e muita atenção, né? Neblina, chuva, tudo implica aí no trânsito.
Quem vem descendo vem ligeiro, quem vai subindo vai devagar e quer ultrapassar rápido, e é onde é que dá muito acidente hoje. Este é um dos pontos críticos da BR-282, entre as cidades de Águas Mornas e Rancho Queimado. Repare que todo este trecho tem faixa contínua para os dois lados, ou seja, é proibido ultrapassar. Mesmo assim, em poucos minutos aqui, nós flagramos vários motoristas cometendo infrações. O festival de imprudência parece sem fim. Os motoristas não respeitam a sinalização. Ultrapassagem forçada, ou não deve, acontece um acidente. Na subida ou na descida da serra, falta paciência para aguardar e seguir atrás dos caminhões, que são mais pesados e mais lentos. São poucos pontos de ultrapassagem, né? Essa que é a realidade. A rodovia é um dos caminhos do interior para as praias. Durante a temporada de verão, o volume de tráfego aumenta em até 70%. O pessoal está apressado e então quer chegar mais rápido para a praia e tirar uns dias de folga, aí fica complicado, né? Em setembro deste ano, um ônibus ficou sem freio e capotou na descida da serra. Os passageiros eram integrantes de uma banda gaúcha. 2 pessoas morreram. Um acidente quase todo dia tem aí. Caminhão virando aí direto e carro batido. Com o perigo iminente, melhor aumentar a prudência para chegar à praia com tranquilidade. Muito cuidado. Eu digo assim para as pessoas, se você ama a tua família, você ama a tua vida, mantenha sempre cautela e respeito pela vida do outro. Agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está Thaís Pormin. Thaís, como está aí a situação em Curitiba? As rodovias também são muito perigosas no estado? Olá, Pedro, boa tarde. Uma boa tarde a todos. Infelizmente, sim. Olha só, na semana passada foi lançada aquela operação Rodovida pela Polícia Rodoviária Federal em todo o país. Essa operação reforça, então, a fiscalização em 100 trechos, principalmente por conta das festas de final de ano e da temporada de verão. São 100 trechos que são considerados os mais perigosos no país, nessas rodovias federais. Então, e esses 100 trechos, desses 100 trechos, 14 são de rodovias de trechos que cortam aqui o Paraná. Vamos conferir. Os pontos mais perigosos nos trechos das rodovias federais que cortam o Paraná são a BR-376 em Maringá, a 277 na região de Paranaguá e a 476 na região de Curitiba. No total, dos 100 trechos mais perigosos no país, 14 estão no Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esses trechos são justamente os que estão em perímetro urbano, com uma maior circulação de pedestres e motociclistas. 100% desses 14 trechos críticos listados nesse ranking aqui no Paraná são trechos urbanos. Um exemplo aqui é a própria linha verde, onde estamos agora, que é um trecho de 20 quilômetros e aparece 2 vezes nesse ranking, porque esse ranking é baseado em trechos de 10 quilômetros. E esses trechos têm em comum o fato de haver muitos ciclistas nesses locais, muitos motociclistas, muitos acessos à rodovia, então o trânsito local, o trânsito urbano se mistura com o trânsito rodoviário de caminhões, veículos pesados e principalmente porque há muitos cruzamentos, muitos semáforos. E o que leva aí a muitos acidentes, muitas colisões traseiras, muitos acidentes com motocicletas que acabam resultando em mortes ou feridos graves. O levantamento feito pelos policiais mostra que alta velocidade, ultrapassagens proibidas e dirigir embriagado são as principais causas para o alto número de acidentes fatais ou com vítimas graves nos locais indicados. Para diminuir as ocorrências, a Polícia Rodoviária Federal vai realizar até o dia 5 de março a Operação Rodovida nos pontos considerados mais críticos das rodovias federais, durante as férias escolares, os feriados de fim de ano e também no Carnaval. Com o objetivo de chegar até 2020 com uma redução de 50% no número de mortes no trânsito do Brasil, uma meta ousada, difícil de ser atingida. E entre os focos dessa operação está o reforço na área de fiscalização, com 3 focos principais: a ultrapassagem, a velocidade e a embriaguez, que são 3 fatores muito ligados a esses acidentes mais graves que resultam ou em mortos ou em pessoas com lesões graves.
Olha só, apesar do movimento nas estradas e rodoviárias aumentar nesta época do ano, representantes do setor de transporte de passageiros estão preocupados aqui no estado. Isso porque de 2014 para cá, o número de viagens de ônibus no Paraná teve uma redução de aproximadamente 20%. Viajar de ônibus, de carro ou de avião, o que pesa mais na hora da escolha? E como a escolha do meio de transporte para uma viagem pode trazer impacto no turismo. No Paraná, a preocupação é com o turismo rodoviário. Segundo dados do Departamento de Estradas de Rodagem, entre 2014 e 2015, o número de viagens de ônibus no Paraná teve queda de 5%. E entre o ano passado e este ano, houve queda de 16% no número de licenças que são solicitadas pelas empresas para realizarem as viagens. Em 2014, foram 72.921 viagens de ônibus no Paraná. Em 2015, o número ficou em 69.404. Já este ano, até agora, foram quase 58 mil viagens. Os dados são do Departamento de Estradas de Rodagem. Para a gerente de fiscalização de transportes do DER, a crise econômica teve influência para a queda no número de viagens de ônibus no estado. A queda que nós evidenciamos em termos estatísticos reais foi de 2014 para 2016, o que nós temos, sim, certeza que teve a ver com a crise econômica, que todo mundo teve dificuldade financeira e realmente a dificuldade e o turismo é um lazer e é deixado de lado. A população primeiro se preocupa com as suas despesas pessoais e por isso talvez deixou de viajar um pouco. O presidente da Associação Nacional dos Transportadores de Turismo e Fretamento lembra que o turismo rodoviário foi forte, principalmente nas décadas de 70 e 80. O turismo rodoviário ele era muito latente nos anos 70, 80 e até meados da década de 90. Hoje, isso significa, o turismo rodoviário no Brasil em geral significa no máximo 20% do que era naquela época. Por que isso? Tarifas competitivas do transporte aéreo. As condições das estradas na época. Hoje está havendo alguma melhora. Para pensar em estratégias para incentivar o transporte regional, um fórum foi realizado em Curitiba. De acordo com o presidente da FEComércio, onde aconteceu o debate, a ideia é pensar em maneiras de melhorar o setor e tentar um acordo com o poder público e com as empresas de viagem e turismo. Os ônibus também melhoraram extraordinariamente bem, com segurança, quer dizer, e agora precisamos resolver alguns problemas nossos internos aí com as instituições que controlam esse sistema de turismo, tanto o nosso DR, como a nossa Secretaria Estadual de Turismo, como as nossas entidades particulares, por exemplo, as agências de viagem. Esses são os principais destaques de hoje por aqui. Marcela, Pedro, convido você a ver comigo imagens ao vivo do nosso Jardim Botânico aqui de Curitiba. Um dia lindo hoje por aqui, sol brilhando, temperatura de 28 graus, então temperatura alta e muito alta, principalmente se tratando de Curitiba. Volto com vocês, um bom dia, até amanhã. Obrigada, Thaís. Linda imagem, que lindo dia que faz aí em Curitiba. Um bom proveito que você possa aproveitar depois de trabalhar. Até amanhã. Obrigada, viu? Tá certo, obrigado. Bom, e uma boa notícia para um adolescente de 15 anos que mobilizou muita gente nas redes sociais. Uma campanha com apoio de jogadores e celebridades foi lançada para ajudar o garoto Guilherme a fazer um transplante de coração. E na véspera do Natal, finalmente ele conseguiu um coração compatível e realizou a cirurgia tão esperada. Foram meses de apreensão e angústia, mas depois deste Natal, a família pôde voltar a sorrir. O filho do Raul e da Adriana, o Guilherme, de 15 anos, recebeu o coração que precisava. É uma alegria fantástica, foi o melhor presente de Natal da minha vida, viu? E eu acredito que a da minha família também. É um milagre, eu tenho, pro resto da minha vida, eu vou agradecer muito a Deus, muito, muito. Um problema cardíaco fazia com que o coração do Guilherme aumentasse de tamanho. A doença apareceu quando ele passou por tratamento contra a leucemia,
ainda criança. Nos últimos meses, o problema se agravou e Guilherme recebeu apoio de uma campanha na internet que uniu jogadores de futebol e policiais militares. Força aí, rapaz, você vai melhorar. Tudo de bom. Olá, Guilherme. Estou aqui para te mandar um grande abraço, te desejar força e que Deus te abençoe muito, viu, guerreiro? Fica com Deus. Tchau, tchau. Além da torcida do Neymar, 2 jogadores da Chapecoense gravaram mensagens para o Guilherme, dias antes da tragédia na Colômbia. Mas mesmo com tanto apoio, ainda faltava um coração compatível. Até que, nesta véspera de Natal, a família recebeu a notícia de que um doador tinha aparecido. No fim da manhã, uma equipe do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo chegou a Goiânia e captou lá o coração que tinha o tamanho certo para o transplante. Por volta das 5 da tarde, o avião pousou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Enquanto isso, outra equipe de médicos aqui do INCOR preparava o Guilherme para receber o novo coração. Ele tomou os remédios que ajudam a combater a rejeição em casos de transplante. E por volta das 6 da tarde, foi levado para o centro cirúrgico. A cirurgia acabou em média meia-noite. No horário do nascimento de Jesus, meu filho renasceu. A família fazia uma campanha para custear um tratamento alternativo ao transplante e já tinha arrecadado R$200 mil em doações. Mas, como a cirurgia foi um sucesso, o próprio Guilherme sugeriu que esse dinheiro fosse repassado a Isabela, essa menina de 12 anos que nasceu com má formação no intestino. Ela precisa fazer uma operação na Inglaterra. Ela teve gastrosquise no meu útero, que o intestino fica para fora da cavidade abdominal. E quando ela nasceu, ela já submeteu a uma cirurgia. E depois disso, já foram aí mais de 30 cirurgias. A atitude de Guilherme não surpreendeu a família, que descobriu que o jovem trocou de coração, mas continua generoso. Hoje em dia é difícil da gente ver alguém tendo esse tipo de atitude, né? Realmente foi de Deus que tocou no coração dele e mandou pra gente. Nós não nos conhecíamos, apesar de ser da mesma família policial militar. Guilherme continua internado. Segundo a família, ele se recupera bem e já se alimenta normalmente. E uma lei em vigor em Belo Horizonte é um exemplo para todo o país, né, Pedro? Lá quem passar trote para os serviços de emergência ou para a polícia militar tem que pagar multa de até R$ 1.600. É crime, acontece com frequência e revolta quem realmente precisa do plantão. O avião, ao cair, ele pegou fogo, você sabe me informar? Um possível trote. Os serviços de urgência recebem milhares de ligações falsas. No SAMU, são 2.000 por dia, 400 delas trotes. Quem faz isso nunca teve algum problema com alguém de saúde. O Corpo de Bombeiros registrou 1.000 trotes nos 10 primeiros meses deste ano. Mesmo com a triagem e experiência, muitas vezes as equipes de socorro fazem o atendimento por segurança. A gente tem atendimentos que, se a gente calcula as horas trabalhadas, ele passa dos R$100 mil. E ainda tem o problema das linhas ocupadas. A pessoa vai estar desesperada, ela vai estar ligando para cá. O nosso número, 193, vai estar ocupado e ela vai perder um tempo precioso para a gente poder atender uma vida. Em Belo Horizonte, quem fizer trote pode pagar multa de R$ 880 e mais de R$ 1.600 em caso de reincidência. A lei municipal prevê que as empresas de telefonia terão 30 dias para informar os dados do proprietário da linha de onde a ligação falsa partiu. A população aprovou a medida. É um absurdo atrapalhar o trabalho dos outros, atrapalhar quem precisa. O governo tem 5 dias para dar explicações ao Supremo Tribunal Federal sobre as reformas na Previdência. Pois é, por isso a gente vai ao vivo agora a Brasília com a Maíra Guedes, que tem mais informações. O prazo foi dado pela própria presidente do STF. Bom dia, Maíra. Olá, pessoal do Link Record News. O despacho da presidente do STF, Carmen Lúcia, foi feito a partir de uma ação movida por sindicatos e confederações dos trabalhadores. As entidades alegam que a proposta é um massacre aos direitos dos empregados. A reforma da Previdência é vista pelo Palácio do Planalto como um dos pilares do ajuste fiscal do governo. A presidente do STF também cobrou esclarecimentos sobre o tema aos presidentes do Senado Federal, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
Maia. Apesar do recesso do Poder Judiciário, Carmen Lúcia tem despachado casos urgentes em regime de plantão. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Maíra. Muito obrigado pelas suas informações. Bom, e o mundo da música está infelizmente em luto. Morreu no dia de Natal uma lenda do pop internacional, o britânico George Michael, aos 53 anos. Ele foi dono de hits que estouraram nos anos 80. George Michael morreu em casa, na Inglaterra, vítima de uma parada cardíaca, segundo o empresário dele. Nas redes sociais, celebridades lamentaram a morte de George, como o amigo Elton John. A fama começou no Wham, uma dupla formada com seu colega de escola, Audrey Ridley. Depois ele despontou em carreira solo. Foi indicado a 8 Grammys e venceu 2. Uma pelo dueto com Aretha Franklin. E a outra com a canção Faith. Fora do sucesso na música, o britânico tinha um histórico polêmico. Caiu no mundo das drogas e foi preso algumas vezes. Ele ainda foi flagrado com outro homem em um banheiro público. Foi quando assumiu a homossexualidade. I want people to know that I have not been exposed as a gay man. Cantor, compositor, produtor. Foram 3 décadas de uma carreira musical que fez George Michael se tornar um dos artistas mais famosos do mundo, com mais de 100 milhões de discos vendidos. Um ícone dos anos 80 e 90, né, Marcelo? É, musicão, não faz falta. Tocava nos clássicos de casamento, né? O pessoal muito bom. dançava bastante. Mais de 120 bancos e caixas eletrônicos foram assaltados esse ano em São Paulo. E um desses ataques aconteceu nesse fim de semana na zona sul de São Paulo. Houve troca de tiros com a polícia e um PM foi baleado. 5 viaturas, uma atrás da outra, todas atingidas por tiros de fuzil. Perto dali, uma agência bancária destruída por explosivos. Para completar as cenas de terror, dezenas de cápsulas espalhadas pelo chão. Assim foi a noite de Natal na região de Interlagos, zona sul de São Paulo. Testemunhas disseram que os bandidos chegaram por volta da meia-noite. Eles pararam um furgão em frente ao banco, quebraram o vidro e explodiram o cofre. O banco não informou a quantia roubada. Cerca de 10 suspeitos participaram da ação. E ela teria terminado ali mesmo. Mas durante a fuga, os ladrões cruzaram com viaturas que faziam o patrulhamento. Foi aí que começou o tiroteio. Nós estamos aqui nesse ponto a cerca de uns 50 metros de distância das viaturas que foram atingidas durante a troca de tiros. Esse foi o ponto em que os bandidos atiraram. E para você ter noção da violência desse confronto, muito mais do que 20 disparos. E nesse confronto, um policial acabou atingido. Os policiais não informaram o estado de saúde dele. Algumas viaturas ficaram com marcas de tiros na lataria e nos vidros. Pedaços das lanternas podiam ser vistos pelo asfalto. As balas furaram os pneus de 2 delas. Uma das portas, usada como escudo, ficou torta. Os policiais também atiraram. As cápsulas de pistola .40 ficaram espalhadas pelo asfalto, mas nenhum bandido foi preso. Agora vamos a Santos, no litoral sul paulista, para saber da Valéria Chagas como fica a previsão da cidade na última semana do ano.
Olá, pessoal do Link Record News. Aqui na Baixada Santista, a previsão é de sol praticamente a semana inteira. As temperaturas vão ficar lá em cima, acima dos 30 graus. E olha, deve chover sim, mas é aquela pancada rápida de verão no final da tarde e também à noite. A previsão aí da concessionária que administra a rodovia é que entre 500 e 700 mil veículos desçam a serra nos próximos dias pelo sistema Anchieta Imigrantes para passar esses dias de folga aqui no litoral e curtir as nossas praias, né? E para quem está procurando um hotel, é bom se apressar. Isso porque o sindicato do setor já diz que a média de ocupação é de 91% aqui na nossa região. E a cidade mais procurada é Guarujá, com 98% de ocupação. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Valéria. E o primeiro fim de semana do verão teve sensação térmica que superou os 41 graus no Rio de Janeiro. E as praias com águas cristalinas ficaram lotadas. Na Barra da Tijuca, o posto 8 foi invadido pelos turistas de diversos estados do país. Mineiro e Paraíba. Apesar da quantidade de banhistas, não encontramos o reforço no patrulhamento prometido pela Polícia Militar. Apenas uma equipe fazia rondas pela orla. No primeiro fim de semana da nova estação já deu para ter uma ideia de como vai ser o verão. As temperaturas aqui no Rio de Janeiro ficaram acima dos 34 graus e a sensação térmica, essa passou dos 41. Pelo menos o calorão veio no dia da folga. Papai do céu me deu esse presentão aí que foi um domingão aí de sol e eu vim curtir. O fim de tarde foi de areia cheia e mar lotado no Recreio dos Bandeirantes. Tudo para tentar aliviar um pouco o calor. Enquanto os últimos raios de sol não iam embora, essa família também não queria deixar a praia tão cedo. Férias, tudo de bom. Coisa boa, hein? E um estudo do Ministério do Turismo revela que 8 de cada 10 brasileiros, quando pensam em viajar, preferem as praias do Nordeste. Por que será, né, Pedro? A Bahia aparece como um dos principais destinos e para lá que a gente vai ao vivo com a repórter Marisol Almofrei, que está na praia de Ondina. Bom dia, Marisol. Como está o movimento no litoral? Aqui o calor de 30 graus agrada a todos que buscam areia, esse marzão e água fresca. E no caso aqui em Salvador, a água é morna e também tranquila. Vir a Salvador, como também de maneira geral vir ao Nordeste, é destino certo para os apaixonados aí pelas praias. E segundo o Instituto Brasileiro de Turismo, quase 2,5 milhões de estrangeiros devem visitar o Brasil durante este verão, viu? Um aumento de 11% em relação ao ano passado. Chega esta época do ano, todo mundo quer desacelerar e conseguir um lugar ao sol. Não é mesmo? Voltamos ao estúdio da Record News. Tá certo, muito obrigado, Marisol. E começou a temporada oficial das trocas dos presentes de Natal. E a notícia é ruim, que a loja pode se recusar a fazer isso, pode se recusar a fazer a troca. Mas essa não é uma prática comum. É, não mesmo, viu? Muito pelo contrário. Os lojistas querem que os consumidores voltem às lojas, porque nisso há a possibilidade de novas vendas e vai trocar uma blusinha, ver outra bonitinha, acaba comprando. Novas trocas só serão realizadas com a apresentação de nota fiscal, mas como são presentes, a exigência de que o produto esteja com a etiqueta original. Depois da troca de presentes, muita gente precisa fazer outra troca, a de mercadoria, por tamanho, cor ou preferência de produto. Mas, atenção, nem todas as lojas fazem o serviço, que não é obrigatório. A menos que o produto esteja com defeito. A troca obrigatória é só produtos com defeito. Cada loja tem suas próprias regras. Nesta, as trocas normalmente são feitas com a apresentação de cupom fiscal. Mas como no Natal, quem vem trocar não é quem comprou, a roupa precisa estar com a etiqueta. O cliente que ganha esse presente, ele tem por 30 dias, não precisa do cupom fiscal, somente a etiqueta de troca. Mais do que uma maneira de resolver o problema do cliente que precisa trocar a mercadoria, os lojistas veem esse momento também como oportunidade de conquistar um público diferente e fazer novas vendas. Trabalhamos muito forte em cima da troca, em função de criar esse relacionamento com o cliente.
Foi exatamente sobre as trocas desses presentes que a gente ganha de Natal. A gente pergunta na nossa enquete do dia. Você sabe quais são os seus direitos na troca desses presentes? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag #LinkRecordNews. Exatamente, a gente inclusive já tem participação via WhatsApp. Se você quiser mandar a sua, é só mandar no número 11 95307 1856. A gente vai ler algumas participações que chegaram via WhatsApp a respeito desse assunto que é a nossa enquete do dia. Se você sabe quais são os seus direitos na hora de trocar os seus presentes de Natal. Vamos ver na tela então. Olha só. A primeira participação do Otávio, de Curitiba. Sim, o problema é como colocá-los em prática de forma rápida e eficiente. Obrigado, Otávio. E olha, mais uma participação chegando do Gustavo, de Belo Horizonte. Sim, mas ainda vejo muitas pessoas deixando de recorrer aos próprios direitos por conta da burocracia. Tá certo, é outro problema mesmo, Gustavo. Continue participando, votando na nossa enquete, que daqui a pouquinho a gente traz a parcial para você e também a sua participação aqui na tela do Link Record News. Exatamente, e por conta disso, né, a gente passou o Natal e quem vai precisar trocar os presentes nas lojas precisa ficar atento. São muitos direitos e nem sempre as lojas atendem aos consumidores. Para falar sobre isso, está aqui com a gente o Gustavo Gonçalves Gomes, advogado especialista em direito do consumidor. Tudo bem? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Marcela. Bom dia, Gustavo. Uma pergunta e uma dúvida que muita gente, na verdade uma questão que muita gente não sabe, é que vai trocar o presente e a loja pode se recusar. Não é um costume aqui no Brasil, isso quando você compra na loja física. Mas a loja realmente, então, não é obrigada a trocar o presente? Não, Marcela, não há nenhuma obrigação legal para que a loja faça essa troca do produto. Na verdade, isso é uma prática, um costume que as lojas acabam utilizando para poder fidelizar o consumidor. E muitas vezes, quando o consumidor vai até a loja trocar o produto, ele acaba trocando até por um produto de maior valor. Então, é recomendável que a loja, embora não tenha obrigação legal, ela possa fazer essa troca. E quando se pode trocar? Quais são as condições da troca? As condições do produto ele precisa estar nos mesmos, com a mesma qualidade na qual ele foi adquirido, precisa ter etiqueta, né? Não é exigível nota fiscal, porque se tratando de presente não teria como exigir, mas se o produto estiver em boa qualidade, em perfeitas condições de uso e com etiqueta, comprovando que aquele produto veio daquela loja, a loja então poderá fazer a troca se assim desejar. Agora, se o produto entrou na promoção, estava um preço normal, depois do Natal geralmente também costuma entrar na promoção, ele pode trocar pelo mesmo produto no valor, já com desconto no produto dele ou não, no valor antigo? O preço é sempre o preço do momento da venda, né? Então, aquele valor, se a loja resolver trocar o produto, ela vai utilizar o preço no momento em que aquele produto foi adquirido para poder fazer a troca por um produto similar ou pelo mesmo produto se tiver disponível no estoque. Mas aí o consumidor não vai saber, né? Porque presente geralmente a gente não fala o preço. Aí ele não vai saber quanto que foi, né? A não ser que ele pergunte para quem ele deu o presente, ele não tem como saber, tem que confiar na boa-fé da loja. Né? E as lojas têm feito isso com recorrência, ainda mais em virtude da crise que a gente vem vivendo, é uma forma de você manter o cliente satisfeito. Agora, só se pode trocar por um outro presente, um outro produto, ou o cliente pode pedir o dinheiro de volta? Não, na verdade, isso depende, a loja não vai admitir a devolução do dinheiro. É uma faculdade da loja, é uma relação comercial, ela tem a disponibilidade de fazer isso. Mas, naturalmente, aqui no Brasil, o que a gente vê é que há uma substituição por um produto similar ou por um outro produto com o mesmo valor. Agora, no caso de lojas franqueadas, né, que existem franquias no país inteiro, no caso, a pessoa pode trocar em qualquer loja? Em qualquer loja que tenha a mesma, que seja da mesma rede, ela pode, em havendo produto e sendo a mesma empresa, ela pode fazer a troca sem problema nenhum. Agora tem uma questão nova aí que é a questão do e-commerce, né? Quem compra pela internet. Eu já tive que trocar produto na internet, é uma dor de cabeça que você tem que agendar para o correio vir buscar. Qual que é a relação certa na troca pela internet? Quando você adquire o produto para si na internet, você tem o que a gente chama de direito de arrependimento, que é um direito que foi garantido para esse tipo de relação, em que o consumidor tem até 7 dias
para fazer a troca do produto após o recebimento daquele produto, independente da condição, né? Estando o produto em perfeitas condições ou não, ele tem o direito de arrependimento e todas as despesas de devolução do produto ficam por conta do fornecedor, né, ou da loja que vendeu o produto. Agora, é obrigado a empresa ir até a residência buscar? Ou, porque no meu caso, eu exigi que a empresa fosse até a minha casa buscar, mas eles falaram que eles não iam, que eu tive que ir até uma agência entregar o produto, uma agência do correio. Não é obrigado, não há essa obrigação da empresa buscar na sua residência. O que a lei diz é que o consumidor precisa postar o produto, né, mas os custos daquela postagem, da remessa, fica por conta do consumidor. Ela não é obrigada a retirar aquele produto, a não ser que isso tenha sido pactuado na relação contratual antes da aquisição do produto. Agora, diferentemente da loja, que não tem obrigação de trocar ou mesmo devolver o dinheiro, né? Na internet, a loja tem que trocar ou mesmo devolver se o cliente não gostou, não é isso? Sim, ela precisa devolver o dinheiro se o cliente exigir, né? O direito de arrependimento abrange tanto o direito de troca como o direito também de devolução daquela quantia. E aí, como é que é? Imediato isso? Geralmente, as empresas dão um prazo aí de até 10 dias para a devolução do dinheiro, que é o que é pactuado, mas esse prazo ele pode variar um pouquinho a mais ou menos, dependendo da relação. A gente esclareceu algumas dúvidas aqui, né, Gustavo? Mas quais são os erros mais comuns por parte das lojas e por parte dos clientes que talvez também não conheçam os próprios direitos? Geralmente o consumidor ele precisa saber com quem ele está comprando aquele produto, né? Antes de você adquirir um produto, é necessário que você verifique aquela loja, se há muitas reclamações, se há a política de troca da loja, também é importante que o consumidor conheça aquela política. E aí sim, né, você se apaixonando, se encantando por o produto para fazer a compra. Muitas vezes o consumidor ele consome por impulso. Então, ele adquire o produto e não tem... depois, ele acaba tendo muitas dificuldades para poder trocar aquele produto ou reaver o dinheiro de volta. Então, é necessário conhecer todo o contexto. Gustavo, e naqueles casos que você faz uma encomenda para uma loja, de uma loja, sei lá, de bebê, por exemplo, que você encomenda um enxoval personalizado, aí o produto chega e você não gosta. O que pode fazer nesse caso? Porque a loja, se você devolver, a loja vai falar, não, mas tá personalizado, né? Às vezes com o nome até da criança, não vai poder revender isso, né? Muitas vezes, se for pela internet, mesmo você especificando, sendo um produto personalizado, você tem algumas empresas que já fazem esse tipo de serviço pela internet. Aí aplica a regra comum do direito de arrependimento, você tem até 7 dias para poder reclamar e ter a devolução do dinheiro. Agora, se a compra é pessoal, né, e você desenha aquele produto junto com o fornecedor, o consumidor não tem, em tese, obrigação legal de devolver aquela quantia ou substituir o produto, né? Mas muitas vezes o que acontece, o que a gente recomenda é que haja uma conversa amistosa com o fornecedor e tente resolver o problema de uma forma amigável, sem recorrer ao Poder Judiciário. Sim. Gustavo, a gente tem uma pergunta de uma telespectadora nossa, é a Ayla de Cachoeiro de Itapemirim. Ela questiona, se ela fizer uma compra em uma loja que não emite nota fiscal, ela pode desistir da compra? Bom, isso não é usual, né? Toda compra precisa ser procedida com a entrega de nota fiscal. Então, já é uma prática não muito correta. O que eu recomendaria a ela é não fazer a compra em loja que não emite nota fiscal, porque isso é uma violação fiscal e não é recomendável. Mas, se isso acontecer, ela precisa, de alguma forma, comprovar que aquele produto veio daquela loja. Talvez a etiqueta ela possa servir para demonstrar que aquele produto veio da loja e, assim, realizar a substituição do bem. Bom, troca de presente gera muita dúvida, né? Porque as pessoas não sabem quais são os seus direitos, né? Algumas pessoas não sabem. E as lojas, às vezes, as próprias lojas não sabem, né? Agora, na hora de você trocar, você precisa escolher algo do mesmo valor ou superior? E se você escolher um produto que é abaixo? Sempre, Marcela, do mesmo valor para um valor superior. A não ser que a empresa e a loja, por mera liberalidade, possa fazer também, queira fazer a troca por um produto de menor valor e dar esse crédito
ao consumidor, né? A gente não costuma ver isso no Brasil. Os Estados Unidos, que é uma economia muito mais evoluída do ponto de vista consumerista, a gente percebe todo tipo de negócio, né? Você compra nos Estados Unidos, eles devolvem o dinheiro, eles até te dão um brinde para você sair satisfeito. Para fidelizar o cliente, né? No Brasil, a gente ainda precisa evoluir um pouquinho mais nesse tipo de relação entre o fornecedor e o consumidor. Tá certo, então, Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Link News, esclarecendo as dúvidas nesse dia pós-Natal, né, que muita gente está indo para as lojas agora trocar os presentes. Isso aí, obrigado, Pedro, obrigado, Marcela, e bom dia. Obrigada, bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Bom, e você aí em casa pode continuar participando da nossa enquete. A gente pergunta para você hoje se você sabe quais são os seus direitos na hora de trocar os seus presentes de Natal. Gustavo estava aqui explicando, são vários pontos que podem, que geram dúvidas, né, que foram esclarecidos. Um deles, que acho que é o principal talvez, para quem vai numa loja física, o lojista não é obrigado a trocar, mas geralmente isso é uma política comum, cordial ali da loja, até para que ele volte depois, acaba trocando. E pela internet, aí sim, a loja é obrigada a trocar ou mesmo também até a devolver o seu dinheiro. E eu vou trocar uns presentes de Natal também. É isso aí. Recebi algumas orientações aqui que me ajudaram bastante. Legal. A prevenção ainda é um dos melhores métodos para evitar afogamentos, muito comuns no verão e principalmente agora em época de festas. Olha, pais atentos na hora do mergulho no mar ou na piscina podem reduzir em até 85% da criança se afogar. As crianças adoram praia e piscina, por isso é difícil controlar os pequenos no verão. Quer ver se o dia for de sol e calor. E os pais precisam mesmo ficar atentos aos perigos. Neste ano, segundo a Associação Brasileira de Salvamento Aquático, o Brasil registrou uma média de 17 pessoas afogadas por dia. Muitas pessoas não sabem, mas afogamento é a segunda maior causa de morte em crianças e adolescentes no mundo. Por isso é tão importante a prevenção desde quando somos assim, bem pequenininhos. E para garantir mais segurança, pais estão optando por colocar os filhos cada vez mais cedo nas aulas de natação. Para as crianças dessa faixa etária, perto dos 10 anos de idade, além de aprender a nadar, são repassadas orientações importantes. Uma delas é, quando o colega estiver se afogando, nada de tentar socorrer. A dica é jogar uma boia e chamar um adulto. E os bebês a partir dos 6 meses de idade também podem ir para as aulas de natação. Claro, junto com os pais. Hoje eles não têm medo, eles têm respeito, eles esperam um comando de alguém, eles esperam a gente fazer o convite para eles se jogarem na piscina ou entrarem no mar. Esta professora explica que mesmo passando por treinamentos, qualquer criança precisa ser supervisionada de perto. Jamais deixar brinquedos dentro da piscina, nem em volta da piscina, porque isso é um chamariz para a criança. Às vezes a criança vai querer se estender um pouquinho mais para pegar um brinquedo e é aí que acontece o acidente, ela cai. Não deixar a criança sozinha com boias ou flutuadores, achando porque a criança sabe nadar, é sempre muito perigoso. Instalar cerca de proteção em volta da piscina, se for residencial. E praia, respeitar a sinalização das bandeiras, não deixar a criança sozinha entrar no mar. E a partir de hoje você confere uma programação especial de fim de ano aqui na tela da Record News. Você vai acompanhar um documentário especial que promove uma mensagem de esperança, humanismo e superação. Olá, eu sou Ivo Goulart, diretor do filme Além da Luz, que será exibido aqui na Record News nos dias 26, 27 e 28 de dezembro, às 22h30. O documentário Além da Luz nos conta a história de 7 cegos brasileiros que nos mostram, através de muito otimismo, como vive uma vida normal e até mesmo mais produtiva que muitas pessoas comuns. O filme já foi exibido nas Nações Unidas em Nova York, na Unesco em Paris e em muitos festivais de cinema pelo mundo. Eu gostaria de convidar você a embarcar nessa história com a gente aqui na Record News. Então não perca, você assiste o documentário Além da Luz nesta segunda, terça e quarta-feira, a partir das 10h30 da noite.
E o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir, por falta de dinheiro, muitas cidades não vão realizar a tradicional queima de fogos do Réveillon. Veja no próximo bloco o que muda nas principais festas da virada pelo país. A gente vai agora com imagens ao vivo da Avenida Paulista, onde o sol brilha forte neste momento. 28 graus, a temperatura máxima deve chegar a 33. A gente volta em instantes. Por falta de dinheiro, muitas cidades não vão realizar a tradicional queima de fogos do Réveillon. Nossos repórteres percorreram o país e mostram o que mudou nas principais festas da virada. Avenida Paulista, coração de São Paulo. Aqui é celebrado todos os anos o Réveillon da cidade. Mas há poucos dias da virada, nenhum sinal dos preparativos. Culpa da crise, que não tem poupado nenhuma festa de Réveillon no Brasil, nem mesmo a virada mais famosa, a de Copacabana, no Rio de Janeiro. A badalada Praia Carioca, que já foi palco de inúmeros shows nacionais e internacionais, nesta virada de ano terá apenas um palco. Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Léo Jaime são os artistas confirmados. A queima de fogos é o momento mais esperado aqui em Copacabana, mas desta vez vai ser mais curta. Quem gosta de cronometrar percebeu que nos últimos anos o espetáculo durou 16 minutos. Neste ano, a previsão é de 12 minutos. As autoridades prevêem a chegada de 800 mil turistas até o dia 31. Esta portuguesa já está na cidade e percebeu os impactos da crise. Mesmo os hotéis, tinha grandes hotéis que tinham grandes iluminações e esse ano não tem quase nada. Na Baixada Fluminense, em Rio das Ostras, na região dos Lagos, em Angra dos Reis, Barra do Piraí e Resende, no sul do estado, as prefeituras cancelaram os eventos. Em Florianópolis, no sul do Brasil, o Réveillon também será com menos brilho. Por conta da crise, o show pirotécnico foi reduzido para 15 minutos e vai ser pago pela iniciativa privada. Isso porque a prefeitura da capital catarinense cortou em mais da metade o investimento na festa. Dos 4,5 milhões que estavam previstos, o município vai investir R$1,7 milhão. A gente fica vendo pela televisão, né? Eu falei, aí esse ano eu tive a oportunidade de vir cá para passar esse Réveillon, que eu espero que seja um Réveillon bonito. A tradicional cascata na Ponte Hercílio Luz está suspensa, porque o cartão postal mais famoso de Floripa está sendo restaurado. Já que em São Paulo, por pouco não teve festa. O único patrocinador foi fechado de última hora. O tamanho do palco até será o mesmo. O que ficou menor foi o número de atrações. Serão 6, uma a menos que no ano passado. Edson Hudson, Emicida, Elza Soares são os responsáveis pela agitação. Além da cantora Daniela Mercury, que fará a contagem regressiva. Talvez seja um Réveillon mais enxuto e possa investir em outras coisas que a gente está precisando mais, né? Bem pertinho daqui, o famoso Réveillon de Santos também sofrerá mudanças. A queima de fogos aqui em Santos vai ser menor do que a do ano passado. Ao invés de 12, serão 10 barcas com fogos de artifício espalhadas no mar. O show pirotécnico deve durar 16 minutos. O evento só está sendo realizado porque tem patrocínio da iniciativa privada. Das outras 8 cidades da Baixada Santista, metade não fará queima de fogos. Peruíbe, que atrasou até a conta da luz pública este ano, suspendeu os fogos. A crise também acabou com a festa em Guarujá, Cubatão e Bertioga. Pena, né? Muito xoxo esse ano. Crises, cortes, mas não é para desanimar. 2017 já está quase aí. E se depender de Salvador, vai sim ter muita festa e axé. Aqui na capital baiana, o Réveillon vai na contramão da crise. O investimento previsto para a festa é de R$7 milhões. A iniciativa privada vai financiar as atrações e a estrutura. Já a prefeitura vai ficar responsável pelos serviços públicos. O município pretende gastar, em média, R$1 milhão. Vão passar pela cidade artistas como Anitta, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Jorge Mateus, Tiaguinho, Luan Santana, Daniela Mercury, Saulo e Wesley Safadão. O palco fica perto do Mercado Modelo.
Para o momento da virada, a prefeitura promete uma surpresa que está sendo mantida em segredo. Tenho certeza que vai ser uma festa muito boa aí. Vai alegrar todo mundo aí. Menos fogos e mais taxas. A partir de 1º de janeiro de 2017, as tarifas de embarques para voos domésticos e internacionais serão reajustadas em 6 aeroportos. A portaria que reajusta os valores foi publicada nesta manhã no Diário Oficial da União. Os novos valores vão valer para os seguintes aeroportos: Juscelino Kubitschek, Aeroporto Internacional de Guarulhos, o de Viracopos, Galeão, Confins e de Natal. Também foram alteradas outras tarifas, como as de pouso, permanência de aeronaves e de armazenagem de cargas importadas. Nunca foi tão fácil abrir uma pequena empresa. Pois é, graças a um sistema que permite a abertura em até 5 dias e elimina a burocracia. Todo o processo pode ser feito pelo computador. Quem vê a fábrica de Alexandre assim, a todo vapor, não imagina que ele era jogador de futebol e vendia bombons de porta em porta para ajudar no orçamento. O comércio só virou negócio em 2011. Alexandre resolveu ser microempreendedor. Para isso, fez vários cursos e aprendeu sobre saúde financeira da empresa. Eu falo muito que eu fui da bola pro bolo, né? Deu certo. Com o tempo, as demandas dos clientes só cresceram. E em 2014, Alexandre teve que trocar de sistema e criou uma microempresa. Agora, a expectativa para o ano que vem é que os bombons cresçam ainda mais. Nada que assuste o empresário. Desde 2015, em Brasília, é possível abrir uma empresa considerada de baixo risco em até 5 dias. Antes, a média de tempo era de 83 dias. Por meio de um sistema chamado Registro e Licenciamento de Empresas, o empresário pode fazer tudo pelo computador. Abrir a empresa, alterar o cadastro, conseguir as licenças de funcionamento e ainda dar baixa na empresa. Nós estamos dando um salto do medieval para o digital. No digital, quem viaja são os dados e não as pessoas. Além de diminuir a burocracia, a ideia é também fazer com que as empresas se tornem mais competitivas, assim como o que aconteceu com a do Alexandre. Eu acredito muito no apoio do governo em questão do microempreendedor, do empresário que está começando, para que ele tenha facilidades na forma de conduzir o seu negócio. Como Brasília foi pioneira e o sistema foi um sucesso, a ideia agora é expandir a rede simples para todo o país no ano que vem. Nós temos que levar primeiro para as grandes capitais, que é onde tem o grande problema do licenciamento. Quem sabe São Paulo nos dá uma resposta muito rápida, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? Porque aí você já pega uma massa crítica que seria suficiente para poder levar como exemplo para todo o Brasil. E agora a gente segue ao vivo para Araraquara, interior de São Paulo, para falar com Melissa Lima, para saber os destaques de hoje do Record News Paulista. Olá, Melissa, boa tarde para você. Feliz Natal atrasado. Boa tarde, Feliz Natal, Melissa. Feliz Natal, Pedro. Feliz Natal, Marcela. Boa tarde para vocês também e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Link Record News. E no Record News Paulista de hoje, nós vamos ter vários assuntos muito interessantes. Eu vou destacar um aqui para vocês, que é sobre uma pesquisa que São Carlos preparou para a gente, que é para facilitar e também economizar na hora de fazer os exames de retina. Esses pesquisadores desenvolveram um protótipo usando smartphones. É uma ideia muito bacana, genial, que está sendo desenvolvida lá em São Carlos e o protótipo já está por aí. Vamos falar também do peso na consciência por conta aí das ceias de fim de ano, né? A correria, o corre-corre nas academias já começou. E mais, tem uma modalidade que está chamando a atenção e fazendo maior sucesso, que é o CrossFit. Então tá aí, é uma tendência, né? Cada verão tem uma tendência e dessa vez é o CrossFit que está fazendo a cabeça aí de homens e mulheres e de todas as idades, viu? Estes são alguns destaques de hoje do Record News Paulista, que começa depois do Link News à 1h. Eu espero vocês. Legal, Melissa. Obrigada e até lá. Até depois do Link Record News. Tchau, tchau. Bom, um crime cada vez mais comum invade a maior rua de comércio popular da América Latina. Pois é, são os pequenos furtos que dão prejuízo a muita gente. Rua 25 de março, centro de São Paulo. A crise afastou muitos compradores, mas mesmo assim, o movimento é grande.
Um cenário perfeito para a ação dos bandidos. Vejam este flagrante. O homem de camiseta listrada e a mulher de branco e cabelos presos são os assaltantes. A jovem de cabelos claros e blusa azul é a vítima. Eles iniciam uma perseguição e quando a imagem se abre, é possível ver o homem com a mão dentro da bolsa da vítima. A jovem preocupada com as compras se esquece da bolsa. Durante toda a ação, o homem recebe apoio da comparsa. Em poucos segundos, ela é furtada. As mulheres são a maioria neste tipo de crime. São tantas que receberam um apelido dos comerciantes: cortadeiras de bolsa. Nós já pegamos aqui 6 cortadeiras de bolsa aqui dentro da loja, andando dentro da loja. Dentro das lojas, elas também atuam em grupo. Elas veem uma muvuquinha ali quando tá uma banca de promoção ali, movimento ali, e sempre vem 3, né? Uma corta a bolsa, a outra tira a atenção e a outra vai, leva a bolsa, ou leva o que pegou da bolsa, coloca a mão na bolsa, no bolso da pessoa e leva embora. Mas é da rua que os flagrantes se espalham. A mulher que está com a bolsa cor-de-rosa atravessada no corpo alerta o homem de listrado. O senhor que está de fone de ouvidos será a próxima vítima. O ladrão se aproxima e mexe no bolso do homem. Atrás do assaltante, a ladra da cobertura. Nesta posição, quem estiver atrás não percebe o furto. Mas preste atenção na lateral direita do vídeo, onde estão 2 homens. Eles observam tudo: a tentativa, a desistência, comentam entre si e acompanham os ladrões se afastarem. Segundo o gerente desta loja, muitas testemunhas têm medo de denunciar os criminosos. Já chegou o caso aqui, até de cortadeira de bolsa, mostrar o bisturi para uma das vendedoras que alertou. Falou: se você falar de novo, eu te corto. Com bisturi cirúrgico. No final do ano passado, algumas ladras e um ladrão foram presos em flagrante nessa região. O que será que aconteceu com eles? Algum deles está preso? Na época, 4 pessoas foram levadas para a averiguação. Nossa equipe acompanhou a operação. Tauane de Melo Queiroz foi uma das detidas. Ela tinha 18 anos. Eu pego, abro o bolso e pego as coisas. Só isso. Se ninguém nem corre. Sozinho. Carteira, pegou alguma aí? Carteira não, seu celular. Um ano depois, nós descobrimos que nenhuma dessas pessoas ficou presa. Mas como explicar isso? Para este criminalista, a lei não é severa em casos de pequenos furtos, como os que acontecem nas ruas de comércio popular. Nós temos uma legislação branda e que não pune exemplarmente aquele que comete alguns crimes, tais como esse do furto e do próprio roubo também. Roubo é quando existe violência contra a vítima. Já o furto é quando não há violência e a vítima nem percebe que foi furtada. Para o roubo, a pena é maior. A pena mínima do roubo é 5 anos e 4 meses de reclusão. No caso de furto, a pena é bem menor, 1 ano e 4 meses. Quando é pequeno valor, o juiz pode substituir essa pena por multa. E o acusado não será preso se for réu primário, que é aquele que nunca foi condenado pela justiça. O primário, de bons antecedentes, ele iria cumprir essa pena em regime aberto. Do ano passado para cá, o policiamento na rua 25 de março aumentou. Os números mostram uma redução da criminalidade. Em dezembro do ano passado, foram 87 furtos. Neste mesmo mês, este ano, o número caiu para 37. Mas pode ser maior, porque muitas das vítimas não registram boletim de ocorrência. Às vezes tem essas horas antigas, eles colocam uma turma de meninas novas no meio e elas acabam entrando e misturando com as antigas, misturando com o cliente, aí não tem como a gente pegar. Essa situação aparece nas imagens que gravamos nas últimas semanas.
Duas garotas, que parecem ser menores, circulam entre as pessoas. Elas vestem rosa. A menina com a jaqueta no braço procura alguém que esteja vulnerável. A parceira dela é esta outra jovem, também de rosa. Ela usa o corpo para dar cobertura. Neste outro momento, é possível ver o contato entre a aprendiz e a ladra mais velha. Elas se cruzam e trocam olhares. Em território dominado pelos batedores de carteira, quem é privado da liberdade é o cidadão honesto. Sempre segurando as coisas na frente, onde a gente pode estar vendo. Dinheiro não, débito e crédito. Tem que usar celular dentro das lojas e com cuidado aí. Mas o que fazer para que não aconteça mais este tipo de furto? E se acontecer, como fazer para que os culpados sejam punidos? Para o especialista, são necessárias mudanças no sistema legal e penal. Precisa ter uma legislação mais rigorosa, mais eficiente, mas, por outro lado, nós precisamos ter um sistema penitenciário que reduza, que não tenha as cadeias superlotadas, porque não, o judiciário vai começar a colocar em liberdade aqueles presos que respondem a processo com delitos de menor gravidade. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz conclui que o Brasil é o país líder em nascimentos de prematuros. Nós voltamos em instantes. Até já. Meio-dia, 21 minutos no horário brasileiro de verão. Link Record News de volta com mais informações. Pois é, ventos fortes provocaram um grande redemoinho na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O fenômeno raro destruiu várias casas e ainda assustou os moradores. Parecia cena de ficção. Foram minutos de terror. Parecia um mini tornado, uma coisa parecida, assim, de coisa de filme. O troço foi assustador, vem formando daquele lado pra cá e vem pela frente e vai levando tudo. Nas imagens gravadas pelos moradores, é possível ver a força do vento. Nascido e criado no bairro, Rinaldo diz que nunca viu nada parecido. Pela proporção que teve, o estrago que teve aqui, o dano dos moradores que teve aqui, eu acho que não tem coisa para se comparar, tá entendendo? A esse estilo que eu nunca vi, não. 40 anos, nascido e criado aqui no bairro. Nas ruas, os estragos deixados pelo que os meteorologistas chamaram de redemoinho. Um tornado ele teria que vir ter aquele formato rotatório desde a base da nuvem até o solo, o que pelas imagens não deu para constatar que foi isso, e sim foi um redemoinho. Wanderson Luiz explica que, diferente do tornado, o redemoinho se forma no chão por causa do forte calor. Tem trocas de calor na superfície com o ar logo acima, que é o que a gente chama de convecção. Então essa convecção sobe em formato rotatório e com isso cria aquele funil. Aí leva poeira, leva areia, tudo que tem ao redor dele para poder e forma aquele funil ali, com vento muito forte, concentrado em um espaço curto ali. Segundo os moradores, o redemoinho durou cerca de 10 minutos. Os ventos, de aproximadamente 80 km por hora, levaram tudo que tinha pela frente, como os muros que cercavam este terreno. Prejuízo, né? Com essa crise que nós estamos. Tem condições de botar o telhado agora. E eu fiz isso daí com sacrifício. Depois do susto, a felicidade de saber que, apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Em 2017 eu conquiste o meu sonho, que Deus me ajude, me dê força só para trabalhar e saúde. É o que eu peço a Ele, porque eu sei que eu vou conquistar. Vou botar tudo no lugar. Isso aí. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz concluiu que o Brasil é o país líder em nascimento de prematuros. 1 em cada 10 bebês nasce antes da hora. Um dos motivos é a falta de acompanhamento pré-natal. Esse é um dos momentos mais importantes da vida de uma mulher. Para Laurilene, foi também de muita preocupação. Sem um pré-natal rigoroso, as gêmeas Thaís e Tamires nasceram prematuras na 29ª semana. Uma delas morreu. Se a minha pressão tivesse sido regularizada desde o início, talvez hoje eu teria as minhas 2 filhas no colo aqui com você.
A assistência pré-natal inadequada é apenas um dos fatores de risco para o nascimento de prematuros. O problema atinge principalmente as brasileiras de baixa renda, que recorrem à rede pública de saúde. Já na outra ponta estão as gestantes de melhor nível social, que procuram as maternidades particulares, onde o excesso de cesarianas é motivo de preocupação. O Brasil é líder mundial em nascimentos de prematuros. A taxa chegou a 11,5%, quase 2 vezes maior do que em países da Europa. Os partos espontâneos correspondem a 59% dos casos. As cesarianas somam 41%. Embora na literatura se diga que não é para fazer cesarianas desnecessariamente, o que ocorre é que talvez pudesse esperar um pouco mais, mas não se imagina que fará tanto mal, porque há esta compreensão de que a cesariana não é maléfica. Todo bebê que nasce antes da 37ª semana é prematuro e corre mais risco. Ele pode sangrar a cabeça, ele pode ter necrose no intestino. A principal complicação é a imaturidade pulmonar, ele pode ficar com broncodisplasia, uma doença pulmonar para o resto da vida, ficar dependendo de assistência ventilatória. Thaís ganhou peso, faz tratamento para o coração e os cuidados terão que ser para a vida toda. O que eu passei aqui, assim, foi devastador, mas graças a Deus eu tô com uma recompensa aqui no meu colo. Bom, momento de interatividade aqui no Link Record News. No tema da nossa enquete de hoje, a gente fala sobre a temporada da troca de presentes de Natal. Muita gente ganhou presente nesse final de semana. Vai às lojas trocar aquela blusinha, aquela calça que ficou apertada, ou brinquedo para a criança que não gostou muito, enfim. E diante disso, a gente perguntou para você se você sabe quais são os seus direitos na hora de trocar os seus presentes. Para participar é só usar a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete, se você sabe ou não quais são esses direitos. E se você quiser mandar uma mensagem com a sua opinião, contando a sua experiência, é só mandar para o nosso WhatsApp. O número vai aparecer aqui embaixo na tela, é o 11 95307 1851. E a gente tem participação chegando, né, Pedro? Exatamente. Vamos então mostrar aí na tela a participação da Tânia Araújo de Guarulhos, na Grande São Paulo. A maioria dos locais dificulta o processo de troca. Quando compramos, sorrisos. Quando trocamos, muitas questões e caras fechadas. E se resolvemos exigir nosso direito, somos tratados como pessoas chatas. Por isso, muita gente prefere, e aí cortou a mensagem dela. Sofrer o dano. Sofrer o dano. Ali, estou vendo. Então, muita gente prefere sofrer o dano. Tá aí, então, muito obrigado, Tânia, pela sua mensagem. É isso aí, tem razão a Tânia, né? Você chega, às vezes tem muita gente de mau humor te atendendo, mas também tem gente querendo vender mais. Os espertos atendem com delicadeza, com gentileza e bom humor. Olha só, o Leandro de São Paulo, capital. Sim, mas devemos ter a certeza antes de comprar para não precisar passar pela burocracia da troca, principalmente se for na internet. Isso é verdade, né? É o que nós conversávamos aqui com o nosso entrevistado. Você até sofreu aquele processo de vai entregar no correio, pega em casa. Volta, e aí você perde umas 2 semanas nessa brincadeira aí. É isso aí. Bom, se você quiser continuar participando, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Também você pode votar na nossa enquete usando a hashtag Link Record News. O Natal passou, mas a ceia não foi toda consumida. Pois é, o que fazer com as sobras, aquela quantidade toda de comida? A repórter Ana Paula Neves foi conversar com uma nutricionista para saber o que pode e o que não pode congelar e por quanto tempo esses alimentos podem ficar no freezer. O Natal tem sabor de tradição. Arroz com passas, tender enfeitado com cerejas ao licor, salpicão de frango, farofa caprichada, massa para as crianças. Mesmo hoje, dia 26 de dezembro, tem muita comida natalina na geladeira da Dona Rita. Que nós ceiamos, almoçamos e mesmo assim ainda sobrou, né? Agora tem que reaproveitar tudo isso, né? Inventarmos os pratos novos, misturar algumas coisas, né? Para comer, para aproveitar, que não pode jogar fora. A massa e o arroz, ela deixa para consumo, porque a quantidade não é tão grande assim. A farofinha também é uma coisa que você pode comer com arroz e feijão no dia seguinte. Fica bom. Os outros alimentos são congelados. Não dá para congelar a maionese. Muito bem, maionese jamais pode ser congelada.
O tender e a carne de porco são armazenados em embalagens plásticas próprias para congelamento. As receitas para reaproveitar as sobras de Natal são variadas. A carne, né? Que essa carne depois eu posso aproveitar em outros pratos, né? Desfiá-la, fazer com molhinho para comer com macarrão no outro final de semana. Ela tem sugestões de como usar o tender em outras receitinhas. Desfiar ele, né? Cortar em fiozinhos, misturar no macarrão, fazer um molhinho branco com ele no macarrão. Uma salada fria de macarrão, aqueles macarrão fusilli. Macarrão cozinha, joga um creme cheese e fatia eles e joga. Fica uma delícia, é um prato diferente. Dona Rita tem receio de que as carnes estraguem, mesmo congeladas, por terem sido manipuladas muitas vezes. Eu gostaria de saber quanto tempo eu poderia deixar e depois servir para minha família sem risco nenhum de bactérias, né? Trouxemos a dúvida para a nutricionista do Senac, a Isabel Bonfim, responder. O que sobrou da nossa ceia de Natal pode ser refrigerado ou congelado. Todo esse alimento ele pode ir para o processo de refrigeração, que é a nossa geladeira, por 48 horas, ou para um processo de congelamento, atendendo a critérios de 30 dias, já que esse alimento ele ficou um tempo maior de exposição, um alimento que foi manipulado. O erro comum, Ana, é congelar o alimento que sobrou em grandes porções. O que é o ideal? Que façamos o congelamento em pequenas porções, porque após o descongelamento, ele não pode ser recongelado novamente. A nutricionista prefere embalagens de vidro, mas recomenda as plásticas, desde que sejam próprias para congelamento. Nesses pequenos recipientes, é possível congelar porções individuais e combinadas. Se eu quiser congelar o arroz com a ave, eu também posso? Posso, pensando em um único consumo, em uma única porção. Ah, se na sua casa alguma carne foi descongelada e não foi utilizada, a dica é deixar na geladeira por no máximo 24 horas. Ou, esse alimento ele está em fase de descongelamento, ele deve ser assado e após ser assado, aí sim ele pode ir para o processo de congelamento. Então, para reforçar, tudo que foi descongelado não pode ser congelado novamente. O que sobrou da ceia de Natal pode ficar na geladeira por até 48 horas. E quem vai congelar os alimentos já preparados, deixa anotado que terá de provar o gostinho do Natal em no máximo 30 dias. Dica de sobremesa agora. O Natal já passou, o Réveillon está chegando. Uma sugestão é que as sobremesas elas sejam preparadas em porções individuais e que eu vá tirando de refrigeração da geladeira e vá fazendo o consumo aos poucos. De volta à casa da Dona Rita para um brinde. O que a senhora deseja a todos em 2017? Muita saúde, paz principalmente, saúde e dinheiro. Também não é mal, né? Que bom, e menos sobra pro Réveillon. Isso, menos sobra. Delícia, hein? O Link Equarius faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, novidade nos consultórios dentários promete aposentar o tão temido motorzinho. É no próximo bloco, voltamos já. Meio-dia, 36 minutos, Link Record News de volta com uma boa notícia, né, Pedro? Você tem medo de dentista? Não, não tenho. Porque, olha só, agora você vai conhecer uma novidade que promete aposentar o temido motorzinho dos consultórios de dentistas. É o terror para muitos pacientes. Agora é possível remover cáries de forma rápida, silenciosa e ainda sem dor. É isso aí, viu? Graças a um gel com proteínas derivadas do mamão desenvolvido por uma pesquisadora brasileira. Rafael chegou receoso para tratar dos dentes. Veio preparado para enfrentar e escutar o pior. Deu medo, né? Para surpresa dele, dessa vez foi diferente. Ele aplicou o gel, esperou questão de 30 segundos, começou a limpar, pronto. Sem barulho, sem sofrimento, graças a esse produto azul. Um gel desenvolvido a partir da casca do mamão pela professora e pesquisadora Sandra Calil.
A remoção tradicional geralmente se usa o motor, que é o terror da população. É aquele motorzinho que faz barulho e acaba desgastando muito mais estrutura de dente do que é necessário. E o nosso método, que é minimamente invasivo, você usando gel, você só remove o que está contaminado, o que está infectado. Então, ele além de ser conservador, na maioria das vezes, você faz um procedimento suave, adequado e o paciente se sente mais confortável. O efeito contra as cáries foi certeiro. Elimina as bactérias do dente em poucos minutos. A técnica garante mais conforto ao paciente e é considerada menos invasiva do que a tradicional. O gel pode ser utilizado em quase todos os tratamentos de cárie e ainda dispensa um outro instrumento odontológico que muita gente conhece e não gosta. Esse daqui, ó, utilizado para aplicação da anestesia. Sem a picadinha da agulha e em menos de 5 minutos, o próprio paciente sinaliza que foi tudo bem. Muito rápido, surpreso por não sentir dor, né? Fiquei surpreso. O gel é utilizado nesse centro odontológico de uma universidade que atende cerca de 1.500 pacientes por dia e já se espalhou por consultórios de vários países na América Latina. Hoje, boa parte dos países pesquisa o gel e também tem interesse em usar em larga escala. Então, para nós isso é bem importante porque o Papacari é uma invenção brasileira e nacional, ou seja, nós temos a patente nacional e internacional propiciando saúde para o resto do mundo. Ficou mais fácil encarar o dentista. O paciente sai da cadeira do dentista sorrindo? Com certeza, não achando que ele é um terrorista, não é? A separação de Brad Pitt e Angelina Jolie, o caso de assédio de Biel e o sucesso das mulheres sertanejas, os aplausos e as polêmicas, tudo o que as celebridades aprontaram neste ano, a gente relembra na retrospectiva dos famosos. 2016, o ano em que eles brilharam. Que bonito, hein? Que bonito, hein? Arrumaram confusão. Levaram sustos. Se separaram. E casaram de novo. Arrancaram suspiros. É o coração que fala. Cometeram gafes. Encararam a morte. Quando ele pontou 38 na minha cara, eu tinha certeza que ali era o fim, acabou. E emocionaram a gente. Eu dormia em hotéis 5 estrelas, né? Hoje em dia eu durmo na praça olhando para as estrelas. Recordes espetaculares. Febres mundiais. Mentiras cabeludas. Tudo gravado. Dá bronca no marido. A fofura dos filhotes. Capítulos da vida real, difíceis de assistir. Estrelas sempre polêmicas. Já me incomodaram tanto que eu tenho advogados, eu tenho processos acontecendo. E polêmicas de novas estrelas. Aí eu fui dar um beijo nele. Tudo que deu o que falar no mundo das celebridades. Na retrospectiva dos famosos. A reapresentação da retrospectiva dos famosos você acompanha aqui na Record News na quinta-feira, a partir das 10h30 da noite. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, a polêmica que envolve um casal famoso e 2 embriões congelados. Questão que virou caso de justiça. Nós voltamos em instantes. Até já. Meio-dia, 45 minutos, Link Record News de volta, esse no horário brasileiro de verão, né? Meio-dia, 45 no horário brasileiro de verão. Pela primeira vez desde 2004, a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping informou queda nas vendas no acumulado de um ano. Segundo o estudo divulgado nesta segunda-feira, o resultado em 2016 é 3,2% menor do que em 2015.
As vendas no período acumularam 140 bilhões e meio de reais em shoppings de todo o Brasil. Com o resultado negativo, o segmento encolheu 12,9% em 2016, encerrando o ano com cerca de 18 mil pontos de venda a menos do que no ano passado. Uma polêmica inédita envolve um casal famoso e 2 embriões congelados. De um lado, uma famosa atriz americana, do outro, um ex-noivo dela. Pois é, quando estavam juntos, eles congelaram os embriões para ter filhos no futuro. Mas ela mudou de ideia e agora um advogado entrou na justiça em nome dos embriões, reivindicando o direito de nascer. Uma atriz poderosa, conhecida pela beleza, que pode ser obrigada pela justiça a ter filhos com um homem que já faz parte do passado dela. Sofia Vergara, de 44 anos, e o empresário Nick Loeb permaneceram juntos de 2012 a 2014. Chegaram até a ficar noivos. Ele queria filhos, ela tinha um certo receio. Nessa entrevista a uma TV americana, Nick conta que sempre quis ser pai, mas Sofia se negava a engravidar. A atriz só concordou com o método de barriga de aluguel. O óvulo dela, fertilizado por ele, seria gerado no útero de uma outra mulher. Nick contou que eles tentaram 2 vezes, mas não deu certo. Em 2013, o casal entrou num acordo. Sofia e Nick resolveram congelar mais 2 embriões e pensar nisso mais pra frente. O embrião é a junção de um espermatozoide com um óvulo. Tem o DNA do homem e o DNA da mulher. Sofia e Nick até deram nomes às 2 meninas, Isabela e Emma. Mas com a separação veio o problema. O que aconteceria com os embriões congelados? Nick tentou brigar na justiça pela custódia das filhas que ainda nem nasceram, mas não teve sucesso. Isso porque o casal assinou um contrato na época da fertilização. O documento previa que nenhum dos 2 parceiros poderia usar os embriões sem o consentimento do outro. Agora, ela recebeu uma notificação surpreendente da Justiça. Essa é a primeira vez que um advogado aqui dos Estados Unidos entra na Justiça em nome de 2 embriões. É como se os embriões estivessem processando a futura mãe pelo direito de nascer. Nós conversamos com uma advogada especializada nesse assunto. Apesar de estar no nome dos embriões, parece claro que o processo teria sido aberto pelo ex de Sofia. A alegação é de que as meninas, que ainda não nasceram, estariam sendo privadas de um fundo de herança. Esse fundo foi criado para os embriões no estado da Louisiana. Lá, perante a Constituição, eles têm direitos como qualquer pessoa. Mas será que o embrião pode ser tratado como um ser humano? Essa é a grande questão, né? A grande polêmica do nosso direito. Quando é que a gente começa a proteger a vida humana? Se só a partir da implantação no útero de uma mãe, se desde a concepção, quando há a junção de óvulos e espermatozoides. A gente não tem nenhuma lei específica e nenhuma decisão que faça com que os tribunais sejam obrigados a julgar de um jeito ou de outro. Nick quer que os embriões sejam gerados por barriga de aluguel. A equipe jurídica dele argumenta que o ex-casal fez a fertilização com o entendimento que os embriões pudessem nascer. Para a advogada Marty Steen, ele não tem a menor chance. Primeiro porque os embriões estão na Califórnia. A Louisiana não pode entrar nessa disputa. Além disso, segundo ela, qualquer juiz vai levar em conta, antes de mais nada, o documento que os 2 assinaram. No Brasil, o descarte também pode acontecer. O consentimento que nós temos adotado é que depois de 3 anos, se o casal não se manifestar no interesse anual e permanente em manter aquele embrião, ele já autoriza que destine o dar. Se ele mantiver aquela relação com o embrião após 5 anos, ele pode descartar, ou antes disso, ele pode definir um destino, que é doar para pesquisa científica ou doar para um outro casal. Na lei brasileira, há um item para casos de divórcio ou morte de um dos pais. Ou seja, tudo vai depender das escolhas do casal antes da fertilização.
E, diferentemente dos Estados Unidos, a barriga de aluguel em situações em que a mulher recebe pagamento para conceber um filho não é permitida. As leis aqui do Brasil são muito rígidas, que esse casal, essa mulher que vai tirar esse bebê, ela deverá ter um grau de parentesco até o 2º grau, ela deverá fazer isso de uma maneira altruística, sem nenhum benefício financeiro. Mas Sofia não pretende autorizar que a gestação aconteça. Ela já é mãe de um rapaz. Tinha apenas 19 anos quando o filho nasceu. Manolo é fruto do primeiro casamento da atriz. E se depender dela, ele será filho único. Sofia desabafou. Disse que não quer ter as meninas porque não tem mais nenhum tipo de relacionamento com Nick. A atriz acredita que o ex queira apenas se aproveitar da fama dela. Afinal, ela é a atriz mais bem paga da TV americana. Mas há quem diga que Nick tenha processado a atriz por ainda não ter superado o relacionamento. No ano passado, Sofia se casou com o também ator Joe Manganiello. Nick nega que esse seja o problema. Diz que está feliz por Sofia, só quer realmente dar vida aos 2 embriões. Ainda que a corte americana decida que esses embriões têm que ser implantados e essas crianças venham a nascer, elas vão ter que enfrentar um problema de que elas são filhas de uma atriz famosa, que não quis que elas nascessem. A discussão promete ser longa. Afinal, o avanço da reprodução assistida e as leis em constante adaptação criam possibilidades que podem surpreender. Para ele, são os filhos dele que estão congelados e que não merecem ficar congelados pela eternidade. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, o medo da falta de água mudou os hábitos de muita gente. E com um desperdício menor, surgiram várias alternativas para economizar. Os detalhes em instantes, logo depois do intervalo. Até já. Meio-dia, 57 minutos no horário de verão. Link Record News de volta com mais informações. A falta de água que já assustou os moradores de São Paulo ajudou a mudar o hábito dos consumidores. Pois é, o desperdício está cada vez menor e muita gente encontrou alternativas para economizar. 232 apartamentos, chafariz, 200 metros quadrados de jardim, área de lazer e piscina. Haja água para manutenção. Um reservatório com capacidade de 40 mil litros de água de reuso ajuda no consumo do condomínio na zona central de São Paulo. Mas a gerência fica de olho. Todos os dias vocês passaram a fazer essa leitura, né? Controle diário de consumo de água, né? Justamente para pegar diariamente essa medida para não ser pego de surpresa se houver algum vazamento ou algum consumo excessivo, né? E tem aqui, olha, na tabela dele está o comparativo, né? Diariamente, ó, dá para ver que todos os dias você veio aqui e confirmou. O resultado é este. Eles conseguem economizar mais do que no período da crise hídrica em 2013. Antes, eram 2.470 metros cúbicos de água por mês. Atualmente, o consumo é um pouco mais baixo, 2.125 metros cúbicos. E a ideia é expandir os projetos de reaproveitamento. A ideia agora é fazer uma conexão com o topo do prédio, lá também é uma área também grande, né? Fazer a conexão com essa coleta do térreo e jogar tudo, direcionar tudo para essa caixa de 40 mil litros que a gente tem lá embaixo, que é o reservatório de água reaproveitável, né? Os índices divulgados pela Sabesp comprovam que o hábito do paulistano mudou. Com a campanha de 2013, as pessoas fecharam as torneiras. O consumo foi de 169 litros de água por dia para 114. 3 anos depois, a situação dos reservatórios se normalizou, mas o consumo continua moderado. Nesta casa, banho só com a bacia embaixo. Depois, a água é usada nas descargas. A louça é lavada rapidinho e tem táticas de economia para as roupas também. Eu esfrego primeiro no tanque, né? Eu deixo mais para enxaguar. E dependendo, assim, não uso os 3 enxágues, 2. Às vezes eu coloco só para centrifugar, então, tipo, o último enxágue que eu coloco na máquina, entendeu? Hábitos que Dona Edna não abre mão. Além da economia, o meio ambiente agradece.
Antes a gente pagava R$80 de conta, hoje já caiu para 25. Quando você vai na casa das pessoas que não fazem isso, você tenta... Dói, chega a doer. Falo, nossa, eu não faço assim. Eu falo, vai lá em casa, no banheiro tem uma bacia enorme. E é assim. E se todo mundo fizesse como você? Aí... O mundo seria melhor, estaria bem melhor, né? Tá aí um bom exemplo. E assim a gente encerra essa edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais usando a hashtag Link Record News. Acesse a nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau.